Olá, gente, bom dia. Tudo bem? Terceiro ano, aqui é a professora Alessandra, matemática, e agora a gente vai dar início ao capítulo 29. Vamos falar sobre circunferência, ok? Eu peguei aqui a apostila de vocês e vou abrir na página 6. Como eu tô sem compasso em casa, ficava complicado reproduzir esse desenho aqui. Então, deixa eu só falar, isso aqui é um conceito bem simplório realmente, mas vale a pena comentar. Circunferência, centro, raio, tá? Já sabemos. Deixa eu falar da equação da circunferência, mas antes disso, vamos conversar algumas coisas aqui. Primeira coisa, essa distância aqui, daqui até aqui, até aqui é o meu diâmetro. Daqui até a outra lateral. Então, a metade desse diâmetro é o meu raio. Ou seja, o raio é a mesma distância daqui para cá, daqui para esse outro ponto, daqui para outro ponto aqui. Tá bom? A gente vai usar muito o ponto do raio. Esse raio, no caso, ele está sendo representado num plano cartesiano. Então, obviamente, todo ponto a gente já sabe que existe um x e um y. Aqui eu estou chamando de x0, o livro está chamando de x0 e y0. Esse outro ponto aqui, que é o ponto P, ele está como x e y. Repare, x0 ligado ao y0. Dão origem a um ponto chamado C aqui. Esse ponto é o centro da circunferência, ou a origem da circunferência. E esse ponto P aqui é o x e o y, tá bom? Tem um outro ponto aqui, que poderia ser o meu ponto linha, ou P', desculpa. E aí eu chamaria de x', y', com outros valores de x e de y, tá? Lembrando que a distância da origem ou do centro para esses pontos aqui eu chamo de raio, ok? Para a gente falar da equação reduzida da circunferência, porque, olha, se ela está no plano cartesiano, ela tem uma equação, né? Falamos de ponto e reta no capítulo passado e agora a gente vai falar sobre circunferência e a conversa começa a partir da equação reduzida da circunferência. Então, como é que é essa equação reduzida? X menos o x0 ao quadrado. Y menos y0 ao quadrado também igual ao raio ao quadrado, a medida do raio, tá? No caso. x0, esse x0 aqui, ó, estão vendo? Centro, outro ponto e a medida do raio, tá? Qualquer coisa, eu estou na página 6. Equação geral da reta. x2, ou melhor, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais c igual a 0. Na prática, a gente vê isso aqui melhor. Bora andar, para não ficar tão longo o vídeo. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Exemplo 1. Dada a equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 4, obtenha, aqui nesse caso, coordenadas do centro. Ou seja, ele quer saber o x e o y do centro. Como é que a gente vai fazer isso? Bora lá. Aqui para adiantar, eu já escrevi a equação reduzida, a fórmula da equação reduzida que a gente falou agora há pouco, ó. Eu só escrevi aqui, tá? E aí eu vou fazer as substituições necessárias. Como que eu vou fazer isso? Só eu olhar lá para cima, a equação que me foi dada, ó. X menos 3, tá vendo? Esse 3 vai entrar aqui. O 2 aqui. E o raio é o 4, tá? Bora analisar aqui então, ó. O x0
é o 3. O y0 é atenção, a fórmula diz que é menos y0, certo? Para ter virado mais, eu tinha aqui um menos 2, certo? Menos e menos deu mais. Então, o meu y0 é menos 2, tá? E o meu r ao quadrado é 4, ó. Isso quer dizer que o r é 2. Bom, o que está sendo pedido aqui? Coordenadas do centro. O centro a gente combinou que é x0, y0, ou seja, o C é o 3 e o menos 2. Aqui a medida do raio a gente já viu, vou até repetir aqui, R2 igual a 4, medida do raio, que é a letra B, ó, tá aqui, R igual a mais ou menos raiz de 4, R tem que ser mais ou menos 2, eu não vou considerar o menos porque não tem como eu fazer a medida de um raio negativa. Olha só, vou botar aqui na página. Um raio, ele não pode ser negativo. Ao que eu possa medir, ele não pode ser negativo. Então, ele tem que ser positivo. Logo, não convém que eu use menos 2. Então, a minha resposta é R igual a 2. Tá bom? Represente a circunferência no plano cartesiano. Como eu disse, eu tô sem compasso. Então, eu vou colocar meu livro aqui, pra vocês darem uma olhadinha. Inclusive, esse exercício é dos exercícios resolvidos, esse exemplo. Você pode abrir na página 12, tá? É mais para você ver como é, eu não vou pedir isso na prova, enfim, tá? Você desenharia lá o plano cartesiano. Para fazer o centro, você ia lá colocar o 3, que é o valor de x, o menos 2, que é o valor de y, estaria o ponto aqui. Você ia pegar o seu compasso, né? A gente já sabe que o raio mede 2. E aí você ia colocar a ponta seca aqui e desenhar ele, tá? Tem inclusive exercício aqui, um exercício que pede para desenhar, mas vocês não vão precisar desenhar, é só fazer o cálculo que precisar, tá bom? Não vou cobrar isso de vocês, não. Repetindo, página 12, tá bom? Segundo exemplo. Obtenha a equação geral da circunferência de de centro, menos 2 e 2, e raio 4. Bom, pra gente fazer geral, vamos começar pela equação reduzida, tá? Aqui eu já dei uma adiantadinha, ó, já coloquei aqui x menos 2, y menos 2, né? E aqui não é raio ao quadrado? Bom, o raio aqui tá dizendo que é 4, então qual o número que eu tenho que botar aqui? 4 ao quadrado, certo? Tá bom, então isso vai ficar x mais 4, y menos 2, igual 4 ao quadrado, 16. Feito isso, tá pedindo pra gente obter a geral. Então, desculpa, esqueci de colocar o mais aqui. E aqui para adiantar, coloquei os quadrados, tá, gente? Não pode esquecer de botar depois o mais. E aí, você vai desenvolver produto notável, tá? Soma. Então, aqui, x ao quadrado, x ao quadrado ou quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa aqui, só que aqui, como é negativo, eu ponho o primeiro sinal menos, igual a 16. Isso vai ficar x ao quadrado mais 8x
mais 16 mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 16. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 4y menos 8 igual a 0. Que eu passo esse 16 e faço cálculo, tá bom? Então, aqui vai ficar 0. Essa é a equação geral